Eu sou a Franciele Olímpio e eu vou falar um pouco sobre o racismo. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Causas do racismo. A discriminação pela origem pode ser reportada desde a antiguidade, quando os povos gregos e latinos classificavam os estrangeiros como bárbaros. A origem da designação do preconceito de raça em específico é mais nova, tendo sido alavancada nos séculos XVI e XVII pela expansão marítima e colonização do continente americano. O domínio do Novo Mundo, assim chamado pelos europeus, o genocídio dos povos nativos e a escravização sistêmica de povos africanos geraram um movimento de tentativa de justificação de tais relações de poder por uma suposta hierarquia das raças. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia nata seriam mais inteligentes e capazes para dominar e prosperar, enquanto negros e indígenas foram por muitas vezes considerados animais. Racismo no Brasil. Quando a Lei Áurea foi promulgada em 13 de maio de 1888, ficou proibida a escravização de pessoas dentro do território brasileiro. O Brasil foi o último grande país ocidental a extinguir a escravidão e, como aconteceu na maioria dos outros países, não se criou um sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na sociedade, garantindo a essa população os direitos humanos como moradia, saúde e alimentação, além do estudo formal e posições no mercado de trabalho. Os escravos recém-libertos foram habitar os locais onde ninguém queria morar, como os morros, na costa da região sudeste, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, o fim do século XIX e a primeira metade do século XX do Brasil foram marcados pela miséria e sua resultante violência entre a população negra e marginalizada. Quanto à população indígena sobrevivente do genocídio promovido contra o seu povo, havia cada vez mais invasão de suas terras e desmembramento de suas aldeias. Essas ações sistêmicas promoveram e sustentam até hoje a exclusão racial em nosso país, o que resultou em diversos estudos sociológicos. Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Numa breve definição de moral, podemos dizer que se trata do conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Como sabemos, as práticas positivas de um código moral são importantes para que possamos viver em sociedade. Fato que fortalece cada vez mais a coesão dos laços que garantem a solidariedade social. Do contrário, teríamos uma situação de caos, de luta de todos contra todos para o atendimento de nossas vontades. Assim, a moral tem a ver com os valores que regem a ação humana, enquanto inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo. A moral diz respeito a uma consciência coletiva, a valores que são construídos por convenções, as quais são formuladas por uma consciência social, o que equivale a dizer que são regras sancionadas pela sociedade, pelo grupo. Olá, meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre o bullying. Bom,
O bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como um ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes, entre outros. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho, etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos seus próprios familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei específica sobre o tema. O que leva o autor do bullying a praticá-lo é a busca de popularidade ou status social, reforço da identidade do grupo e, consequentemente, exclusão daqueles que não fazem parte do grupo. A afirmação de poder. Não há uma única razão para a prática do bullying e não é fácil determinar o que leva uma pessoa a humilhar constantemente a outra pessoa. Preconceito é o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo. Podemos aplicar o termo preconceito às mais diversas situações cotidianas, como o preconceito formulado por aquele tipo de comida que você não experimentou e julga pela aparência. No entanto, o objetivo dessa descrição é o preconceito nas relações humanas. Esse preconceito acontece das mais variadas formas e pelos mais variados motivos. Pode ter origem na cor da pele, na religião, no país ou cidade de origem, na aparência física, no gênero ou sexualidade, etc. Qualquer forma de preconceito nas relações humanas é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Ver um prato e considerá-lo ruim por sua aparência ou por uma experiência prévia com seus ingredientes isoladamente é uma forma de preconceito. Olhar para uma pessoa e julgá-la positivamente ou negativamente antes de conhecê-la é um tipo de preconceito. Julgar alguém pela cor de sua pele, por seu gênero, sexualidade, classe social, origem geográfica, aparência física, religião, comorbidades e deficiências ou qualquer outro traço também são formas de preconceito prejudiciais para a saúde e para a sociedade. Ética é uma área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é o certo e o errado e a linha muitas vezes tênue entre o bem e o mal. A ética está intimamente ligada à moral e consiste numa importante ferramenta para o bom convívio entre as pessoas e para o bom funcionamento das relações e das instituições sociais. A ética é aquela que tenta identificar, tratar, selecionar e estudar a moral, ou as várias morais, de maneira imparcial, laica, racional e organizada. É papel da ética, portanto, entender a moral e julgá-la pelo crivo da razão, estabelecendo se ela está correta ou não. O que é ser ético? Mesmo com a distinção entre ética e moral, muitas vezes ser ético significa agir de acordo com a moral. No entanto, nem sempre a moral está correta, sendo a ética aquela que pode verificar a validade das ações morais. As pessoas esperam fórmulas prontas que apresentam de maneira mastigada o que é ser ético. No entanto, a ética é constituída por vários elementos e várias regras que precisam ser
pesadas e avaliadas para que o indivíduo ético seja reconhecido. Ser ético, no fim das contas, é agir bem, buscando fazer o certo, não se desvirtuando e não causando prejuízos aos outros. Para podermos começar a pensar no que é ser ético, basta que nos atentamos para as nossas ações e o impacto delas no meio. A minha ação prejudica outras pessoas? A minha ação prejudica o coletivo em determinado do meu lado, individual ou pessoal? A minha ação é correta em relação às normas locais? A balança moral de uma pessoa é o seu senso ético, que é capaz de dizer se as suas ações são condenáveis ou não.